Nesta edição do CL News, as eleições no Fazendão são só em novembro, mas a fraude eleitoral já está em marcha. Você se preocupa com as suas senhas dos computadores e aplicativos? Na Holanda, continua o desmonte da farsa nessa pandemia de matéria plástica. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. Eu abro esta edição do CL News trazendo uma notícia preocupante a respeito das próximas eleições. Não só aqui no Distrito Federal, como em outras regiões do Brasil. O esquema de fraude eletrônica parece já ter sido montado e posto em prática para avacalhar completamente o processo eleitoral marcado para novembro e, mais uma vez, demonstrar que essas urnas eletrônicas sem o correspondente acompanhamento de um voto impresso, são absolutamente vulneráveis. O sargento Ivomar Vieira, da PM do Distrito Federal, e o colega dele, o sargento Hércules, encaminharam para a Polícia Federal esta semana um agente do infame e inútil Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela verificação das urnas eletrônicas. Segundo o funcionário, ao fazer a avaliação do sistema de dados e de envios, a urna já continha votos. Os dois PMs explicam a situação mais detalhadamente para você ter uma ideia da safadeza montada. Boa tarde, sargento Ivomar, Polícia Militar do Distrito Federal. Estou aqui na sede da Polícia Federal. Foi acionado aí por um representante do TSE, que é o responsável por fazer a verificação das urnas, a coleta de dados e o envio. Ele informou aí pra gente que quando foi confirmar lá a chave dele, deu erro. A urna que deveria estar zerada já veio com a suspeita de ter votos impressos nela, informou o responsável do TRE. Esse responsável do TRE passou para ele que ele deveria fazer da forma que estava, enviar. Ele se negou, entrou em contato com vários outros colegas dele responsáveis de TI no DF todo. Esse problema é no DF, segundo informações que ele repassou agora, é no Brasil inteiro. Nós estamos aqui agora com ele na sede da Polícia Federal em Brasília, para fazer esse registro aí e tentar enviar para frente para que essa eleição seja a maior lisura possível. Senhores, sargento Hércules, a situação aqui ela é um pouco mais grave do que o que se imagina. Entendeu? A gente está aqui na Polícia Federal com esse rapaz. A informação que a gente tem é que o novo código enviado pelo TRE-DF, o novo código enviado não imprime o zeramento da urna. Não imprime o zeramento da urna. Quando ele coloca o código não imprime. E outra, tem mais um código que ele é usado para poder liberar a transmissão de cada urna. Então a urna ela vem lacrada, quando ele digita o código, a urna se abre e ele envia todos os votos no final da votação, ele envia todos os votos. Quando ele foi liberar as urnas para que fosse liberado o sistema, as urnas já estavam liberadas. Entendeu? Então, além da questão da alteração do código de envio, ainda tem alteração na liberação das urnas para envio do material. Parabéns aos policiais militares por terem botado a boca no trombone e denunciado essa picaretagem. Tomara que a PMDF dê aos dois alguma citação de honra ao mérito pelo que eles fizeram. E do crime eleitoral eu vou para a canalice pura e simples dessas eleições. Neste vídeo enviado pelo telespectador Luzimário de Alagoinhas, Bahia, você pode ver o desgovernador baiano Petralha Ruim Bosta, que forçou a barra durante toda a pandemia de matéria plástica com aquele famigerado "fique em casa", comércio fechado, etc. Agora nessa presepada no bairro do Alto do Coqueirinho, na capital baiana, fazendo campanha alegremente para uma candidata Petralha local, sem máscara, sem se preocupar com aglomerações e comprovando que o vírus é uma mentira. É aquela história, a cura da peste chinesa é a eleição. E tem mais, segundo o Luzimário, esse pessoal que você vê em volta do desgovernador baiano não é do local. É gente que segue ele para fazer número. Não é à toa que os Petralhas estão se dando tão mal eleitoralmente. O candidato a prefeito de Ji-Paraná, em Rondônia, Julian Soares, caiu no rio Ji-Paraná, também chamado de Rio Machado, quando fazia a gravação da propaganda eleitoral dele e aproveitava para elogiar as caudalosas, mas tranquilas águas do rio que corta a cidade de Ji-Paraná, a segunda maior do estado.
Os internautas, como sempre, não perdoaram e a imagem, é claro, viralizou nas redes sociais. Sabe aquela turma do criminoso Fique em Casa? Tá toda na rua fazendo campanha, mas neste momento, por ordem do infame e inútil Tribunal Superior Eleitoral, tire as crianças da frente do computador porque o CL News é interrompido para um momento de propaganda eleitoral. Olá, meus amigos de Mirante da Serra, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini. Estou aqui mais uma vez para falar de um grande amigo que eu tenho aqui em Mirante, pessoa espetacular. Estou falando dessa figura lendária que é o Cagado. É isso mesmo. O Cagado já é vereador, é um companheiro que eu tenho, me ajudou nas outras eleições, eu ajudei o Cagado e agora ele está aqui na condição de reeleição. Meu maior desejo era morar para votar no Cagado. Eu não moro aqui, mas eu estou transferindo para você essa responsabilidade de você votar no Cagado no dia 15 de novembro. O Cagado já tem toda uma experiência como vereador, é um lutador, um defensor do produtor rural e fez um grande sucesso como vereador. Aliás, é o seguinte, já está no 3º mandato e não fez nenhuma cagada como vereador. Então eu queria pedir para você para continuar sendo Cagado aqui, sendo nosso apoiador. No dia 15 de novembro, queria que você guardasse o número do Cagado. Número fácil e simples. É o... Esse é o número do Cagado. E eu queria fechar esse compromisso. Eu, você e o Cagado. Para que no dia 15 de novembro, você vote Cagado. Depois desse primor de candidato com cara de quem está permanentemente todo borrado, o noticiário prossegue. O Irã e a Rússia obtiveram informações de registro de eleitores e estão enviando desinformação aos americanos antes do dia das eleições, alertaram os líderes das agências de inteligência dos Estados Unidos, incluindo o FBI. John Ratcliffe, o diretor nacional de inteligência, disse que o Irã e a Rússia querem, abre aspas, causar confusão, semear o caos e minar a sua confiança na democracia americana. Essas ações são tentativas desesperadas de adversários desesperados, fecha aspas. Ainda nos Estados Unidos, uma notícia não relacionada com as eleições. A Comissão de Justiça do Senado aprovou hoje a nomeação de Amy Coney Barrett para a vaga na Suprema Corte dos Estados Unidos. A votação por 12-0, no entanto, foi boicotada pelos democratas, que se abstiveram e colocaram fotos de pessoas beneficiadas pelo chamado Obamacare nas cadeiras da sessão. Agora, o nome de Amy Barrett precisa ser aprovado em sessão do Senado para que ela seja confirmada para a vaga deixada pela juíza Ruth Bader Ginsburg, que morreu em setembro deste ano. Uma decisão tomada pelo infame Supremo Tribunal da Farsa num dos processos contra o vigarista cachaceiro e batedor de carteiras de 9 dedos na Lava Jato, travou o caso contra ele em Curitiba. Além disso, uma parte dos crimes imputados ao petista deve prescrever agora em dezembro, levando o caso à total impunidade. Não é bacaninha? Na ação, o cachaceiro canalha é acusado de corrupção e lavagem de quase 13 milhões de reais por meio da compra de um terreno para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula e do aluguel de um imóvel em São Bernardo do Campo. No mês passado, o sinistro Ricardo Lewandowski, vulgo KGB ou polaco, na lista de propinas da Odebrecht, que atua como advogado de defesa do vigarista cachaceiro dentro do infame STF, decretou ao juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba que concedesse à defesa do cachaceiro acesso ao acordo. KGB também ordenou que não seja aberto prazo para as alegações finais antes que o Só Tem Facínoras julgue o mérito da reclamação apresentada pelos advogados do vigarista cachaceiro, o que, para variar, ainda não tem previsão para acontecer no infame STF. Todos os réus vão ter que apresentar as alegações finais, que é o último argumento antes da sentença, para que só então o juiz Luiz Antônio Bonatti possa decidir.
Como o vigarista cachaceiro tem mais de 70 anos, os crimes de lavagem de dinheiro prescrevem em dezembro deste ano. Sendo assim, ele continuaria a responder apenas pelo crime de corrupção. O argumento dado pelo Ministério Público Federal aponta que as informações já foram repassadas à defesa. Mas a ação penal está travada por causa da decisão do sinistro KGB Lewandowski, o polaco da lista de propinas da Odebrecht. Aqui no Fazendão enfrentamos diariamente as iniquidades do infame Supremo Tribunal da Farsa, onde o laxante Gilmar Mendes, o Boca de Caçapa, lidera a soltura de corruptos. Narco Aurélio, o primo, cuida da liberação indiscriminada de traficantes de drogas e assaltantes de bancos, enquanto a oxigenada Rosa Weber mantém na cadeia um rapaz que roubou 2 frascos de shampoo de R$10. Luiz Edson Fachin, o Carmen Miranda, trata de proibir as ações policiais, abrindo espaço para a criminalidade agir com desenvoltura e impunidade jamais vistas. Luiz Barroso, o popular Lulu Bandeja, promove a pauta esquerdopata, dando guarida a figurinhas de destaque no mundo da pedofilia e da divulgação de fake news, depois de defender terroristas. Já os sinistros zagueiros Lex Luthor de Moraes e Dias Mefistófoli coordenam com invulgar eficiência a prisão daqueles que criticam essa vergonha. Não é à toa que o infame STF é a vergonha mundial, mesmo com as freadas de arrumação dadas pelo atual presidente Luiz Fux. Qual é o recado que esses urubus togados passam para a sociedade com esse procedimento? Aliás, segundo o telespectador Adriano, se o ministro Fux continuar com esse bom trabalho no infame STF, é bem provável que a mesma equipe que cuidava do avião do Teori Zavascki acabará sendo acionada novamente, hein? O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, durante uma cerimônia de formatura de novos diplomatas realizada no Ministério das Relações Exteriores, que o Brasil não vai aumentar os impostos após a pandemia de matéria plástica. O presidente se dirigiu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que não houve aumento de impostos durante a crise da peste chinesa e nem vai haver aumento quando a empulhação acabar. É que no mês passado, Paulo Guedes, que considera o sistema tributário brasileiro um manicômio, disse que o Fazendão precisa desonerar a folha de pagamentos das empresas e que, para isso, precisa buscar o que ele chamou de tributos alternativos. Bolsonaro já disse que só haverá um novo imposto se não houver aumento da carga tributária. O governo acelera negociações com devedores inscritos na dívida ativa da União. Utilizando a lei da transação, a Procuradoria-Geral da Fazenda já recuperou 35 bilhões de reais. Por conta do sucesso dessas negociações, o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu propor como 5ª etapa da reforma tributária a criação do chamado passaporte tributário. Pela proposta, empresas terão facilidade de negociar dívidas ao aceitar migrar para um novo regime de tributação. Os programas públicos de crédito para micro e pequenas empresas atingiram 109 bilhões de reais em outubro e o governo planeja a ampliação dessas concessões. Será lançada em breve a 3ª fase do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Essa nova etapa ainda está sendo discutida no Congresso e pretende multiplicar por 4 a oferta de crédito. A partir de hoje, pequenos investidores brasileiros já podem comprar e vender papéis que representam ações de empresas estrangeiras como Google, Amazon e Apple, que são os chamados BDRs, ou Brazilian Depositary Receipts. A Comissão de Valores Mobiliários, órgão que regula o mercado de capitais no Brasil, deu o sinal verde para o regulamento da Bolsa, que ampliou esse mercado a mais pessoas. Antes, os BDRs só podiam ser comprados por brasileiros com mais de R$1 milhão para aplicar e que por isso eram chamados de investidores qualificados. Agora, os papéis estão liberados para o varejo, ou seja, para qualquer aplicador. Agora, um pouco da herança maldita da era da mediocridade instaurada pelos desgovernos petralhas. Depois de 16 anos de criminosos esquerdoides no poder,
Um relatório divulgado hoje pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, revela que a maioria dos estudantes de nível médio do Fazendão fala apenas a língua portuguesa e sabe menos sobre as questões globais do que alunos de outros países, também pesquisados pela entidade. Os questionários foram aplicados em 2018, durante o PISA, o exame internacional que mediu os conhecimentos de leitura, ciências e matemática de estudantes de 79 países. Aqui, cerca de 11 mil estudantes participaram do exame e responderam ao questionário. Segundo a OCDE, esse descolamento do que ocorre no mundo pode ser um obstáculo a mais para os nossos jovens, para que eles possam desenvolver plenamente o que a entidade chama de competências globais. A propósito das lambanças praticadas pelo infame STF, eu recebi do telespectador Luiz Eduardo Franco, lá de Campinas, em São Paulo, alguns questionamentos muito válidos sobre essa picaretagem praticada pelo sinistro narco Aurélio, que permitiu a saída e a consequente fuga do traficante André do Rap. O Luiz Eduardo acha que deveria se indagar também os motivos de o anônimo juiz ter descumprido com as obrigações processuais legais dele, ou seja, se a prisão do criminoso tinha que ser revista a cada 90 dias, para poder mantê-lo atrás das grades, por que o juiz encarregado de fazer isso não fez? Não seria correto exigir que essas excrescências bem remuneradas do fazendão trabalhem? Como diz o Luiz Eduardo, levando-se em conta a equipe de cada vara e o gabinete, um simples controle dos prazos pode ser feito numa agendinha de papel e isso seria suficiente para manter tudo em ordem. Mas aqui no Fazendão, sabe como é? Agora estão querendo mudar a lei. A extrema imprensa fica no mimimi e nada vai para frente. E, principalmente, nada acontece com o narco Aurélio, o responsável por toda essa lambança. Outro telespectador, o Gilberto Figueiredo, me escreveu fazendo uma sugestão com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Ele acha que todos os funcionários públicos, em especial os 11 urubus togados do infame Só Tem Facínoras, bem como do STJ, o Superior Treta Justiceira, e segundas instâncias dos tribunais regionais federais, todos esses deveriam fazer exames minuciosos de avaliação cognitiva e sanidade mental. Isto certamente, segundo Gilberto, reduziria ou eliminaria essa vergonha que a gente é obrigado a testemunhar, dia sim, outro também. Por falar nisso, eu não sei se o narco Aurélio foi avisado, mas o Redondo foi preso. Será que o narco Aurélio vai soltar o Redondo também? Eu recebi um vídeo de um telespectador da cidade de Cubati, no estado da Paraíba, que faz uma denúncia e um pedido que precisa ser urgentemente verificado, investigado e atendido. Segundo ele, esses canos para a construção de uma adutora do Rio São Francisco, que levaria água para aquela região do Agreste, estão lá há mais de 3 anos, amontoados, com o mato crescendo em torno deles. Alguns já estão até quebrados nas pontas. E as cidades de Cubati, Sossego, São Vicente, Soledade, na Paraíba, têm esses canos que, segundo o telespectador, na época em que foram colocados lá, custavam R$ 3.500 a unidade. Resumo da ópera: milhões e milhões de reais estão abandonados e a população dessa região paraibana continua sem água. Eu acho muito legal receber o feedback do telespectador e de poder ter a chance de transformar parte do telejornal numa enorme sala de debates e troca de informações relevantes que abrange o mundo inteiro. Ontem mesmo, logo depois de falar sobre o problema dos aposentados com empréstimos consignados, eu tive o retorno de uma telespectadora que resolveu correr e dar uma olhada no site Meu INSS e descobriu que ela também tinha registrado um empréstimo consignado não solicitado ao mesmo Banco Pan-Americano. Pelo visto, ainda há esperança para o Fazendão. Enquanto um senador é flagrado com dinheiro sujo onde o sol não nasce e diversas malas de dinheiro são encontradas no bunker de Gedel Vieira Lima, por exemplo, um homem cuja profissão é cortador de grama devolveu ao dono uma carteira com R$ 8.000 e documentos achada num banco de praça, na cidade de Itapurunga, em Goiás.
Sem pestanejar, Odair José Ferreira surpreendeu o dono da Dinheirama, o empresário Anísio de Faria, que nem sabia que havia perdido o dinheiro. Surpreso, Anísio quis compensar o cortador de grama, que não quis dinheiro em troca do ato de honestidade. O comerciante, então, presenteou Odair com itens para ele fazer um churrasco com a família. Pelo menos desta vez, a honestidade deixou um gosto saboroso. O plenário do Senado Federal aprovou por 57 votos a favor, 10 contra e uma abstenção a indicação do juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, para o infame STF, a vergonha mundial. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, Marques assumirá a cadeira deixada pelo ex-ministro Celso de Mello, o infeliz decano da molecagem, que se aposentou no último dia 13 de outubro. Agora é esperar que o novo ministro Cássio Nunes Marques ajude a limpar aquela pocilga, tornando o ar judicial mais respirável no Fazendão. O agente público que preside o Senado, Davi Batoré Alcolumbre, adiou a votação do projeto de autonomia do Banco Central para o dia 3 de novembro. A proposta estava prevista para ser votada ontem, mas não houve acordo entre os líderes da casa. Alcolumbre argumentou que só pautaria a medida se houvesse acordo para um pacote de 3 projetos discutidos no Senado. Nesse pacote constam projetos que mudam as regras no transporte terrestre de passageiros e também autorizam depósitos voluntários de bancos pela autoridade monetária. Uma empresa apontada pela Polícia Federal como próxima ao senador cuecão Chico Rodrigues, dono do Banco Fiofó, e suspeita de superfaturamento em contratos destinados ao combate à pandemia da peste chinesa, vendeu ao governo de Roraima máscaras de proteção a um preço 26 vezes mais caro do que o custo original, de acordo com uma nota fiscal emitida em 8 de abril pela Highplan Construções, Comércio e Serviços Limitada. Essa empresa é de propriedade de Júlio Ferreira Rodrigues, casado com a empresária Gilce Pinto. Mensagens obtidas pela PF de uma conversa entre o senador cuecão Chico Rodrigues e um servidor da Secretaria Estadual de Saúde, Francisvaldo Paixão, mostram o senador fazendo perguntas sobre um pagamento a uma pessoa chamada Gilce. Segundo a Polícia Federal, tudo indica que o senador estaria cobrando o pagamento da empresa Highplan e que ele atuava como gestor paralelo da Secretaria de Saúde de Roraima. A PF também informou que encontrou uma pepita de ouro na casa do senador cuecão, mas por um gesto de cortesia, não quis dizer onde a pedra estava enfiada. Agora eu quero mostrar para você uma tabela que eu recebi de um amigo e telespectador, o Ari Cunha Filho, que é muito interessante, muito informativa a respeito das senhas que você cria para o seu computador, para o seu celular, os seus aplicativos, etc. A primeira coluna define o número de caracteres da sua senha, começando com 4 e indo até 18. Em seguida vem as diversas variedades de senhas e o tempo que um hacker demora para quebrar a sua senha, ou seja, descobrir qual é a sua senha. Uma senha de 4 caracteres, apenas números, o hacker tira de letra na hora, é instantâneo. Agora, com as outras combinações de apenas letras em caixa baixa, letras em caixa alta e baixa, números e letras em caixas alta e baixa e números, letras em caixas alta e baixa e símbolos, a coisa vai ficando um pouquinho mais difícil para o hacker e a tabela colorida mostra os diversos graus de dificuldade. O que está em roxo é instantâneo, em vermelho, de alguns poucos segundos a no máximo 19 horas. Em laranja, varia de 1 dia a 5 anos. Em amarelo, de 1 ano a 6 trilhões de anos. E em verde, as senhas mais seguras, com pelo menos 12 caracteres que misturem números, letras em caixas alta e baixa ou números misturados com letras em caixas alta e baixa e símbolos. Aí a coisa pega de verdade para o hacker, que vai demorar de 2.000 anos a 7 quatrilhões de anos para descobrir a sua senha. Desse jeito, você pode dormir e até mesmo morrer e reencarnar tranquilo. Por falar em anos, vamos a uma rápida demonstração
do uso de algarismos romanos, algo que a gente aprendeu lá na escola, mas que, pela falta de uso, a maior parte da turma acabou mesmo se esquecendo. Então, vamos lá. O ano de 2018 é MM, XV e II. MM é 2000, XV é 15 e os 3 Is depois do 15 formam o 18. 2019, MM, X e IX. Novamente, os dois MM formam 2000, o X é 10 e o I antes do IX é 9, formando 19. Agora, o ano de 2020 em algarismos romanos. PQP-VTNC. Esse, lamentavelmente, vai ficar sem explicação, embora você já deva ter compreendido a lição, né? O presidente Jair Bolsonaro não perdeu o ritmo e afirmou hoje a apoiadores que a Organização Mundial Sem Noção começou a acertar depois que uma diretora da entidade disse que os governos não podem obrigar os cidadãos a tomarem uma vacina para a peste chinesa. O presidente carimbou, abre aspas, dessa vez acho que estão se informando corretamente, talvez me ouvindo até. Então, temos a certeza de que não voltarão atrás dessa decisão, fecha aspas. Além disso, Bolsonaro voltou a dizer que não vai comprar a vacina chinesa e criticou o desgovernador paulista, a quem ele chamou de, abre aspas, um nanico projeto de ditador, fecha aspas. Segundo Bolsonaro, a vacina da China não transmite segurança pela sua origem. E agora eu vou trazer até você uma informação que já é motivo de polêmica nas redes sociais, porque ela vai totalmente contra o que os canalhas da controladora de certas plataformas querem forçar você a ouvir e a acreditar. Mas aqui, como você sabe, eu não fujo de polêmica porque você precisa ser bem informado e, portanto, fique avisado que este vídeo certamente poderá ser derrubado pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, do Instagram, onde o vídeo já aparece até com uma tarja de falso pelos panacas esquerdoides que se intitulam checadores de fatos e não querem deixar que você se informe sobre as coisas que acontecem. De qualquer forma, mesmo que seja derrubado, o vídeo vai continuar nas seguintes plataformas sem censura: Telegram, Vimeo, BitChute, Cos TV, Dailymotion, Brighton, MeWe, LinkedIn e Patriot.net. Essas outras plataformas não permitem censura à liberdade de expressão e opinião. Pois bem, o vídeo traz a fala da médica holandesa Elke de Klerk, fundadora do movimento Médicos pela Verdade. Ela diz com todas as letras que a Holanda não sofre uma pandemia nem uma epidemia de peste chinesa e que o vírus chinês deve ser removido da lista A de doenças porque ele é uma gripe comum e as gripes comuns não fazem parte dessa lista na Holanda. Elke de Klerk anuncia a abertura de um processo contra o Estado holandês, impetrado por dezenas de milhares de médicos e enfermeiras que não desejam qualquer vacina que esteja sendo preparada no momento. A médica diz ainda que não existe pandemia e pergunta por que as crianças holandesas estão usando máscaras nas escolas. Elke de Klerk reitera que não há motivo para pânico, nem mesmo na prática médica, porque o pânico está sendo criado por esses testes PCR que dão falsos positivos num índice que varia de 89% a 94%. A médica diz o que outros já disseram aqui, que o teste PCR não vale nada para a peste chinesa. Elke de Klerk se disse feliz pelo fato de a imprensa holandesa agora estar dizendo que o teste PCR não é correto. Essa outra médica informa que na Irlanda, até abril de 2020, as estatísticas oficiais indicam que 0 mortes foram atribuídas à peste chinesa. Durante todo o ano em curso, foram apenas 98 mortes, num universo de 5 milhões de habitantes. Ela diz ainda que na Irlanda 30 mil pessoas morrem por ano, sendo 10 mil por doenças cardiovasculares e 10 mil por câncer. As 98 mortes por causa da peste chinesa, segundo ela, poderiam ter sido perfeitamente evitadas com o tratamento precoce. Resumo da ópera: a farsa da fraudemia está sendo ativamente desmontada na Europa, como você viu aqui outro dia com a movimentação do advogado alemão Rainer Füllmich. Para desespero da esquerda canalha e criminosa, o objetivo de montar um esquema de controle social não está dando certo e não vai dar certo. Pelo menos não desta vez. Por falar em vacina, parte dos voluntários mato-grossenses que receberam a primeira dose da picada Xing Ling
apresentou alguns efeitos adversos, como dor de cabeça e dor no local da aplicação, além de cansaço. Em âmbito nacional, o percentual de voluntários com efeitos por causa da vacina Xinjiang do flango-flito é de 35%. Esses brasileiros cabeças de bagre entraram de gaiatos no lugar de cidadãos chineses, que deveriam ter sido submetidos a essa terceira fase de testes. Agora é chorar na cama, que é lugar quente. Depois da morte de um voluntário brasileiro, a AstraZeneca vai continuar com os testes da vacina de Oxford. A instituição explicou em comunicado divulgado pela imprensa britânica que a morte foi objeto de uma cuidadosa avaliação na qual não foram encontrados elementos preocupantes sobre a segurança da vacina. A nota diz ainda que a revisão independente, além da que foi conduzida pela Anvisa, o regulador brasileiro, recomendou que os testes continuem. Ao contrário da picaretagem montada pela China, cerca de metade dos voluntários que participam dos testes, que também ocorrem no Reino Unido e na Índia, recebem a vacina experimental, enquanto os demais recebem um placebo. Ah, e mais uma coisinha. Essa noite eu tive um sonho. Era o verão de 2022 e um vírus intestinal muito perigoso circulava pelo planeta. Todo mundo andava pela rua usando fraldas e todos sentiam muitas saudades das máscaras de 2020, que eram muito mais confortáveis. Até a próxima.